Nós noticiamos ontem aqui no Agora Interior que a indústria Dori foi vendida para uma empresa norte-americana ligada ao grupo Ferrero Rocher. Especula-se que o negócio gira em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais. A notícia surpreendeu a todos do setor e caiu como uma bomba em Marília, já que ninguém imaginava que a indústria genuinamente mariliense poderia trocar de dono e, principalmente, ser comprada por uma marca estrangeira. A Ferrara, dona da marca Ferrero Rocher, tem mais de 115 anos de tradição, sendo dona de marcas importantes como a Nutella, Kinder Ovo e muitas outras. O prazo de transição é de 18 meses, quando a empresa compradora assume completamente o controle da fábrica mariliense. A expectativa é de que haja uma grande expansão da Dori, que já é líder no mercado de doces e confeitos do Brasil. Mas uma pergunta tem deixado os funcionários da empresa bastante preocupados. O que vai acontecer com eles após essa aquisição? Podem perder o emprego ou novas vagas de trabalho devem ser abertas? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias de Marília, o Wilson Vidotto Manzon. Vidotto, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior, estreando no nosso programa hoje. Boa tarde, Carlos, é uma satisfação muito grande estar aqui, certo? Esperamos aí satisfazer o interesse, a curiosidade do que roda em cima da Dori. Bom, quando surgiu o anúncio oficial de comercialização da Dori, o sindicato já tinha burburinho, já tinha alguma informação de que isso estava prestes a acontecer? Não, nós ficamos sabendo, na realidade, ontem, a partir das 8h30, 9 horas da manhã, um trabalhador informou para nós que parece que estava sendo vendido. Aí eu liguei para o Pedro Lobo, né, conversando... Que é o CEO, né? Falei, Pedro, o que é que está acontecendo de real com a Dori? Foi vendida mesmo para Rocher ou não? Né? Falou, na realidade, nós concretizamos hoje às 3 horas da manhã o negócio. Nossa! O negócio já vinha sendo tratado. Ativado e tratado. Então, diante disso, eu perguntei, daguei para ele, falei assim, ele falou, olha, você está ligando para mim, eu ia ligar para você, para marcar uma reunião para a gente discutir algumas coisas. E aí a gente, como nós já tivemos transição da Nestlé, transição na própria Coca-Cola, que era a indústria brasileira de refrigerante, que aí a FEMSA comprou. Sim. E aí a gente acostumou já com esse tipo de transição e como acompanhar. E diante disso aí deixou nós tranquilos, porque vai ficar 18 meses a transição, quer dizer, vai praticamente até dezembro de 2024. Eles vão vir, na realidade, fazer a sucessão apenas nos cargos de confiança deles. Os cargos de direção, né? Direção. No restante não vai haver mudança nenhuma, não. Vai ser até bom, porque para Marília vem mais uma multinacional, nós já temos a Nestlé, temos a FEMSA, temos a Unilever, né? E agora a Dori no sistema de alimentação como multinacional também. Então o senhor já está antecipando para a gente que não há qualquer tipo de risco de demissão, não há qualquer problema de instabilidade com os trabalhadores da Dori, pelo menos nesse primeiro momento? Não vai haver, porque a empresa continua, eles compraram a Dori também, em função da qualidade de emprego dos trabalhadores, da dedicação dos trabalhadores. Incrementar e melhorar isso ainda mais, né? A empresa, a Ferrari Rocher, né, que é dona da Rocher, ela tem esse portfólio já lá na Europa. Nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa. E na realidade, o interesse deles, eu acho que se veio em função da Dori estar exportando muito para os Estados Unidos, a questão do amendoim chocolatado, essas mercadorias que a Dori faz e de grande qualidade. Então, dispensou o interesse da empresa, né, falou, olha, vamos ver se a empresa vende. Né? E como a empresa já tinha várias ações no mercado financeiro, né, ela era regida, acho que, se eu não me engano, 51%, de ações de investidores americanos, e se não me engano, a gente se conclui que essa empresa devia estar no meio desses 51%, né?
Só foi dar o pé final para poder adquirir assumir o controle totalmente da empresa. Para nós trabalhadores não muda nada até dezembro de 2024, e para que tenham um bom relacionamento, como nós temos com a Nestlé, quando eles compram, os americanos compram uma empresa, eles vêm no sindicato e dizem, olha, nós vamos fazer isso, entendeu? Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai conversando, a gente vai melhorando no que pode melhorar. E para os trabalhadores, se houver investimento em equipamentos, é melhor, porque o que acontece? Você vai ter uma qualificação maior. Melhora a qualidade do nível de emprego. Seu poder de aquisitivo vai ser maior, entendeu? O que eu estava falando com o Pedro Lobo, eles têm robô lá na fábrica já. Ele falou, é impossível um trabalhador empacotar 140 pacotinhos de amendoim por minuto. Que o robô faz. Que o robô faz. Então, quer dizer, isso aí vai dar qualidade de vida para o trabalhador. Que ele vai pegar apenas a caixa ou o pacotinho e guardar e adicionar. Então, vem muita coisa boa, modernidade, eles vivem muito questão de saúde dos trabalhadores e uma série de coisas que eles têm dentro dessa filosofia deles. Mas, de qualquer forma, o sindicato, ele acompanha de perto, ele acompanha sempre para e passo, para que todas as garantias dos trabalhadores brasileiros sejam preservadas. Precisa ser preservado. Uma que nós temos uma convenção assinada até dia 31 de agosto. Depois nós começamos, já estamos preparando a campanha salarial do setor, já a partir de 1º de setembro. Então, nós vamos sentir aí qual é, na realidade, a política que essa empresa veio. E se veio com qualquer mudança, nós também estaremos preparados para defender os nossos trabalhadores. Nós conversávamos antes da gente iniciar a entrevista, ainda no intervalo do Agora Interior, que essas mudanças empresariais de comercialização de grandes indústrias para outros grandes conglomerados acaba sendo natural em função da sucessão familiar, né? São empresas que nasceram fundamentalmente familiares e que chega num determinado momento que se esgota esse perfil familiar e aí ou ela muda o seu perfil, como aconteceu com a Jato, por exemplo, né, que instituiu toda uma direção profissional, uma direção administrativa com a família ficando em conselho, ou fazendo a venda da mesma, como aconteceu com a Dori, né? Nós tivemos aqui em Marília, a empresa que era familiar foi vendida, a Eliram para a Nestlé, a Raineri para a Adria, que depois, por questão política, entendeu? Que a Adria falou para nós, não quis ficar em Marília por algumas questões políticas, que a gente acha isso uma coisa muito lamentável, né? Lamentável. Nós tivemos a indústria brasileira de refrigerantes, que hoje é a Coca-Cola. Então, eram empresas familiares que foram... E no Brasil, Carlos, você pode ter uma noção do seguinte, toda empresa familiar está sendo vendida, todas, sendo vendida para grupos multinacionais. Maiores, né? Entendeu? Você pega a Antártica, na época foi vendida para a Ambev depois. Então tem grandes grupos aí hoje que foram vendidos, porque o Brasil não tem essa cultura de o pai falar para o filho, olha, você tem 15 anos, você vai estudar, vou te mandar você para os Estados Unidos ou para a França fazer um curso lá de 3 ou 4 anos. Quando você voltar, você vai assumir uma função aqui na empresa. Para que a nossa empresa não cabe a tradição dela. E essa cultura não tem. Os filhos, um vai para o outro lado, o outro vai estudar. Cada um se forma numa área diversa daquela. E não quer saber de ajudar o pai ali, a família. E além disso, aí vem um caso, se você é uma família grande, se tem mulher, casa, aí entra o marido, quer dar opinião. E uma indústria, ela tem que ser como foi feita na Marilã. Né? O seu Maximiano montou o conselho, os filhos trabalhavam na Marilã, alguns estão até hoje lá, mas saíram, fizeram um conselho e contrataram pessoas profissionais para administrar a Marilã. Fazer a gestão, né? Para fazer a gestão. Então, tem a família, cada um cuida de uma atividade fora, né? Mas a gestão da empresa segue a opinião da família, mas com modernização. Olha, essa situação nós não podemos mais bancar, porque se bancar nós vamos sair do mercado.
Entendeu? A concorrência é grande, é profissional. Então, nós temos aí, hoje, maiorias tem grandes, aqui no Brasil mesmo, nós já temos empresas chinesas, aqui em Marília também tem empresas indianas, tem empresas francesas, alemãs. Que estão comprando essas familiares. Estão comprando. E estão agregando às suas holdings. Você pega a JBS mesmo, porque a JBS é profissional. Os batistas estão lá apenas de dar uma opinião, mas é tudo profissionais. Estão comprando tudo quanto é frigorífico. Você pega outra empresa, o setor de laticínio no Brasil está sendo vendido para Lactares. Então, a Hércules, eu soube também que a Hércules parece que vendeu a unidade de leite deles, né? Parece que estamos num zoom aí, não sei se vendeu ainda não, mas a Lactares está comprando todo o sistema de laticínio no Brasil, e aí vai ficando um monopólio. Entendeu? E esse monopólio a gente não pode deixar, porque daqui a pouco nós não conseguimos consumir 1 litro de leite. E é interessante essa movimentação, até o Fernando Andrade do site Conexão está fazendo um comentário aqui, que eu ia fazer a próxima pergunta. A família Barion, ela é o segundo grande empreendimento internacional que eles se envolvem, né? Porque eles venderam a Irilan para Beatriz Foods em 81, que depois seria adquirida pela Nestlé, né? E agora os próprios Barions também vendem a Dori para outro grupo norte-americano, líder de mercado aí, né? Justamente aquilo que eu digo para você anteriormente, falta a sucessão. A sucessão, né? E o seu João Barião tem acho que 5 ou 6 filhos, né? Tem uma filha. Então, essa sucessão, quer dizer que não se conversavam naquilo, vamos fazer, vamos seguir, não. Cada um foi para um lado e um montou uma indústria de sal, outro está com outra empresa. Seguiu outros ramos, né? Que não aquele que originalmente do pai. Agora, a gente precisa aproveitar a sua presença aqui para a gente saber como é que está a categoria da alimentação de uma forma geral. O senhor falou que agora em agosto inicia a discussão da database, né? Da convenção coletiva. Como é que está o mercado? A gente sabe que o CAGED sempre divulga mês a mês aí o movimento do nível de emprego. A nossa indústria alimentícia continua gerando muitos empregos, muitas vagas de trabalho? Hoje nós estamos tendo um problema sério com mão de obra, né? Sério de mão de obra. Então o trabalhador hoje é um trabalhador jovem que não foi preparado para ser empregado. Eles vieram de uma cultura muito diferente da minha, da sua, né? Que a gente começou trabalhando ali, era 12 horas por dia, 13 horas, e a gente não tinha divertimento, a gente trabalhava porque a gente realmente não tinha o pai que sustentava. Hoje você pega um trabalhador, todas as empresas reclamam, o trabalhador entra na empresa, daí 2, 3 meses sai, desaparece, tem uns que entram num dia, 6 horas da manhã, quando é meio-dia vai embora, não fica mais. Então, existe muita rotatividade de mão de obra. Nós não vamos ter mais trabalhador na indústria da alimentação que fica 5, 10 anos. Eu fiquei 50 dentro da Nestlé. 50 anos? 50 anos. Aposentou lá? Entrei lá e fiquei lá, entendeu? Então, essa geração nossa não vai existir mais. Então, as empresas, o que estão fazendo hoje? Estão procurando se modernizar, se mecanizar, para substituir um pouco dessa mão de obra, que não está tendo no mercado. Você pega indústrias menores que estão em situação, vamos supor, Ourinhos, exemplo. O trabalhador vai para uma indústria, chega na época da safra da indústria, ele sai da empresa para cortar cana. Nossa! Para cortar cana, porque ele vai ganhar, cortando cana, que é por comissão, um salário de 2, 3 mil reais. Que na indústria ali onde ele trabalha, ele ganha 2 mil, 1.500 reais. Só que ele esquece que ele tem benefício, que ele tem cesta básica, ele tem PLR, ele tem um salário assinado em carteira, ele tem previdência social. Queira quer não, uma estabilidade, né? E hoje a população trabalhadora não pensa no imediato. Quanto eu vou ganhar hoje? Vou ganhar 2.500, então eu vou para lá. Eu vou. Não pensa médio e longo prazo, né? Não. Então, essa registro de o ECAD faz, o CAGED faz, certo? O E-Social faz, na realidade, não eles não colocam muito quanto saiu, quanto que entrou, quanto que ficou. Essa rotatividade não é mensurada. Quanto ficou trabalhando. Ficou com 5%, 10%. Perfeito. Entendeu? Então aumenta muito o volume, mas na realidade
Saiu 50, entrou 40. Desses 40 ficou 20. Entendeu? Então essa é a preocupação, o ouro que a gente faz aí diariamente. Uma coisa que a gente sentiu muito para que a gente mensurasse essa rotatividade foi quando o governo cortou que a homologação deveria ser obrigatoriamente feita no sindicato. Sim. Aí nós perdemos o sentido da estatística. Entendeu? Hoje, perdeu o controle, né? Perdeu o acesso à informação, né? Vai chegando no final do mês agora, eu tenho um relatório meu, por empresa, quanto sai, quanto entra. E a gente vê, a empresa saiu 10, entrou 15, entendeu? É um negócio estranho que a gente está tentando ver se as pessoas falam, gente, nós temos que pensar no futuro também. Aí hoje o trabalhador tem um show aí qualquer, larga a empresa lá e vai no show, não quer nem saber. Nós estamos conversando com o Wilson Vidotto Manzon, presidente do STIAN, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias de Marília. Vidotto, nós temos sempre a participação das pessoas pelo WhatsApp e também pelo YouTube. Inclusive o Fernando Andrade, ele fez a contribuição a respeito da Nestlé pelo YouTube. O Simval, que é o nosso colaborador mais frequente com perguntas e observações, ele manda um boa tarde para nós. Parabeniza o senhor pelo trabalho, pelo acompanhamento dos trabalhadores, e ele faz a seguinte observação: eu acho melhor uma multinacional assumir uma empresa brasileira, porque valoriza mais o colaborador. É difícil o empresário brasileiro que dá valor aos colaboradores. São poucos. Aí ele só faz uma ressalva: só não pode ser chinesa. Não, aí às vezes eu discordo um pouco com o Simvaldo. Quando a empresa está na mão do patrão, do antigo dono que fez a empresa crescer, ela trata ele como uma família. Então ele chega lá e fala: ô, seu Zé, eu estou com um problema em casa, dá para o senhor me arrumar R$200 para me pagar um médico, consulta. O dono vai lá e tira do bolso e dá. Isso é normal, né? Quando vai para uma multinacional, ela tem um plano de saúde, certo? E essa situação já não existe mais. Ela trata você realmente como um instrumento de trabalho. Fala, eu te pago X, tenho um plano de saúde X, então você tem que se virar. Eu te pago isso para você fazer isso e eu te dou isso, isso e isso. Ponto. Não tem mais essa cumplicidade, essa proximidade, né? Até outro dia eu estava falando com os trabalhadores e eles falavam: rapaz, aqui o gerente chega, mas não fala nem bom dia nem boa tarde, falando: a gerenta quer saber lá quanto que é a produção. Entendeu? Eu falo, mas isso é a diferença de você estar trabalhando numa empresa familiar do que numa empresa multinacional. Eles são frios, já vem de lá assim. É a cultura deles. Hoje você pega um americano, é a mesma coisa. Se você olhar, citando um exemplo, aqui no Brasil, um frigorífico pode considerar como um hospital. De limpeza, de organização, nem todos os pequenos, vamos falar do médio. Se você for nos Estados Unidos, você vê como é que é um frigorífico lá, você fala: não acredito que num país super evoluído trata um frigorífico com uma sujeira tão grande. Dessa forma. Olha só. Entendeu? Nós somos gente que já foi para lá para verificar, e falou: olha, você olha e você fala: meu Deus do céu, sei como é que é a saúde, não vem. Se é no Brasil, isso aqui já tinha sido. Fechava, né? A vigilância, os órgãos sanitários brasileiros são muito rigorosos, né? Nós conversamos aqui com o presidente do STIAN, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias de Marília, Wilson Vidotto Manzon. Vidotto, fica o convite já para você voltar mais vezes, para você poder falar das questões sindicais, para falar da categoria, para falar para a gente também de outros assuntos que são pertinentes aí ao seu setor sindical. Eu agradeço aí a oportunidade e fico à disposição também, toda vez que for possível, né? A gente puder trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem que começar a conversar mais e esclarecer mais a população, porque com o WhatsApp as pessoas ficam fissuradas no celular e esquecem da realidade, porque o celular é como uma câmera de TV, de filme, de coisa, ele coloca ali o que quer. Sim. Mas o trabalhador e a população também precisa começar a procurar saber o ramo e o ritmo do país, como um país cresce, para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais feliz. E eu acho que e desejo a todos aí uma boa tarde, você também uma boa tarde. Obrigado. É um prazer imenso
reconhecê-lo de novo. Muito tempo que nós não nos vimos, né? Nossa, muito tempo, né? O tempo passa e a gente cada um para um lado. Mas eu agradeço imensamente aí. Obrigado, Vidor. Desejo uma boa tarde para todos, um bom trabalho, se Deus quiser, nos abençoando sempre. Amém.